E esse encontro, a gente está trabalhando sempre dessa temática de violência da forma mais ampla possível, né? E hoje nós temos a grata satisfação desse nosso debate sobre violência, romance e diáspora. Estamos contando com a presença do professor José Vicente Tavares dos Santos, que é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é diretor do ILEA, né, que é o Instituto Latino-Americano de Estudos Avançados, é um instituto que é o correspondente ao nosso Colégio de Estudos Avançados. Ele é pesquisador do CNPq e pesquisador do CALAS, tá? É Centro Maria Síbila Merian de Estudos Latino-Americanos Avançados em Humanidades e Ciências Sociais, da Universidade de Guadalajara, México, tá? Então, nós vamos contar também com o professor Antônio Marcos Souza Silva, né, que é pesquisador do LEV, do Laboratório de Estudos da Violência, é nosso ex-aluno, trabalhou sempre no Laboratório de Estudos da Violência, que nos honra bastante ter o Marcos como nosso pesquisador, e é professor da Unilab, tá? Então, nós vamos iniciar pelo professor José Vicente Tavares dos Santos, que vai ter o seu direito de falar seus 25 minutos, né? Ou no máximo 30, vamos dar um tempo para ele, tá? Para ele expor essa temática que é do enigma à violência, mutações do romance policial, tá? E logo em seguida nós passaremos a palavra para o Antônio Marcos da Silva, tá? Então, professor José Vicente, um grande prazer contar com você nessa nossa live. A palavra está à sua disposição. Bom, muito obrigado, César. Obrigado ao Leve. É uma satisfação falar aqui, embora eu gostaria de estar ao vivo aí, mas estou em live aqui. Um dia voltarei aí. O que eu vou apresentar hoje é uma pesquisa que eu tenho feito nos últimos 5, 6, 7 anos, que o grande tema é a cultura da violência, né? Eu acho que no grupo que o Sr. César participa, que eu participo há 20, 25 anos, nós cada vez mais percebemos que a violência tinha uma dimensão cultural, né? E a partir daí, como eu sempre gostei de ler romance, eu resolvi juntar as duas coisas, e é isso que eu vou tentar mostrar aqui para vocês, né? Do enigma à violência, mutações do romance policial. Então, o meu objeto é uma análise sociológica do romance policial no século XXI. Ou seja, eu vou analisar autores que escreveram desde 1991 em alguns países da América Latina, Brasil, México, Colômbia, Costa Rica, Chile e outros. Eu tenho uma hipótese, né, de que há um outro gênero literário, que eu vou chamar o romance da violência, e que é diverso dos vários tipos de romance policial, seja do romance do enigma, seja do romance romanoir, dos anos 30 dos Estados Unidos, seja do polar francês dos anos 70. Alguns autores da América Latina têm chamado isso, perceberam que havia uma mudança na forma do romance policial, eles chamam de romance neopolicial, romance narco-romance, romance do crime. Eu acho que a palavra mais abrangente seria romance da violência. Bom, nesse percurso, né, nas pesquisas que eu fiz por aí, eu fui descobrindo que havia uma genealogia literária e sociológica do romance policial. Se dizem que o romance policial começou com o Edgar Allan Poe, dos anos 40, dos Estados Unidos. Na realidade, é Charles Baudelaire que vai escrever os primeiros, vai recuperar o Poe, que foi muito combatido nos Estados Unidos. Ele recupera, e aí vários autores que vocês estão vendo aí, que agora eu vou mostrar os livros, né? Quer dizer, pouco a pouco eu fui descobrindo que havia uma genealogia sociológica e literária do romance policial. Então, vejo. Então, primeiro o livro do Baudelaire, metade do livro é sobre o Poe, depois o Ferri, que é um criminólogo lá do grupo do Lombroso, escreve esse livro, Os Criminosos na Arte da Literatura. O Krakauer, que é 1925, era amigo do Theodor Adorno, escreve esse livro. E esse professor Messac, ele faz uma tese de 800 páginas em
Paris, 1928, chamada Novela Detetive e a Influência do Pensamento Científico. E os outros autores trataram, o próprio Gramsci, tem umas 10, 20 páginas sobre romance policial. O Chesterton, que é um grande autor inglês, ele escreve também sobre romance, como fazer o romance policial. E lá nos anos 30, o Chandler e Hammett, o Chandler vai escrever, além de uns 10 livros e muitos contos, um livro sobre como escrever, né? Assim como o Todorov, já nos anos 50, vai fazer o mesmo. E é interessante que, na Argentina, o Jorge Luis Borges publica esse livro em 1937, né, uma coletânea de contos policiais, e ele sempre, depois ele tem escritos teóricos sobre o romance policial. E um livro que realmente acho que foi o primeiro que eu descobri, que foi publicado em português em 85, do Mandel. Mandel é um grande historiador, economista, marxista, belga, né? Tem vários livros sobre o capital, tratados do capital, etc. E ele publica esse livro um ano antes de morrer, em 1984, 85, né? Publicado no Brasil. Ele chama História Social do Romance Policial. Quando eu descobri esse livro, eu digo, bom, então acho que podemos caminhar, né? Depois da revista do Sartre, Temps Moderne, ela publica, em 97 também, todo um número sobre o romance, como os franceses chamam, o roman noir, né? Mas outros continuaram. Esse professor Jacques Dubois, belga, ele escreve um livro, Romance Policial à Modernidade. A própria P.D. James, que é uma grande escritora, assessora da Agatha Christie na Inglaterra, faz uma história do romance policial, publicou uns 10 anos atrás, né? E esse professor que eu conheci em Belfast, Dominique Généraux, também escreve sobre um autor francês. Os franceses vão chamar isso polar, né? Dois autores ingleses vão trabalhar. E aqui um outro criminólogo, Vincenzo Ruggiero, que é um italiano que mora na Alemanha. Ele escreve esse livro muito interessante, Crime na Literatura. Ele vai dizer, não, tais e tais romances correspondem a tais e tais teorias criminológicas, etc., etc. E uma grande coletânea em Cambridge é feita por esse autor, Crime Fiction, que é uma coletânea muito interessante. Mas continua. Por exemplo, Ricardo Piglia, considerado o sucessor do Borges, ele escreve, tem 6 ou 7 romances, 3 deles podem ser considerados romances da violência, mas ele tem 4 ou 5 livros de crítica, e esse aqui é um livro no qual há muita coisa sobre o romance policial. A mesma coisa esse jovem professor, Gustavo Freire Quinteiro, de Medellín, na Colômbia, onde ele estuda mais de 200 romances policiais colombianos, né? Corkuf, talvez vocês tenham conhecido, ele tem livros de teoria sociológica, ele escreve também, e esse outro autor vai escrever sobre a modernidade e o mal. Mas continuam, né? Vejam que, a partir dos anos 2000, tem essa miríade de autores, né? Alguns já brasileiros, outros não. Então, aos poucos, você vai vendo que tem um objeto, né? Quer dizer, em 150 anos foi se construindo um objeto sociológico. Boltanski, Enigmas e Complot, trabalhou com Bourdieu, depois Brigard e tal, ainda hoje está vivo, um grande autor, ele tem esse livro, que é muito interessante. Essas são 3 autoras jovens inglesas, que estudaram romances ingleses e romances escandinavos, né? Elas são muito ousadas, vão dizer que o romance policial é melhor que a teoria sociológica para explicar o mundo contemporâneo. Não chego a tanto, mas... e, por outro lado, aqui também um pessoal alemão vai trabalhar sobre isso, né? Depois, uns ingleses, americanos, até tem um artigo nesse livro, Globalização e o Romance Contemporâneo. Na Argentina, esse autor escreve, e no Brasil nós temos, talvez o primeiro seja o Paulo Medeiros de Albuquerque, nos anos 90, né, que é um livro muito interessante. Depois, a professora Sandra Remião faz uma história do gênero no Brasil, a Massi vai falar do romance policial,
o Ginsburg, da USP, tem esse livro sobre crítica em tempos de violência. O Sr. Pinto faz também um livro muito erudito sobre romance policial, e essa outra professora fala sobre Rubem Fonseca, né? Bom, esses são os textos que eu produzi. A gente, em 2013, fez essa revista Sociologia, que está disponível. Depois, nesses 2 livros aqui, que estão disponíveis no Claxo, também tem 2 artigos meus, nesse livro em inglês, e esse livro, Romance da Violência, um dia será lançado pós-pandemia. Espero poder lançar aí em Fortaleza em algum dia da pós-pandemia. Então, veja, eu acho que a gente podia dizer assim que o romance da violência tem pleno de antinomias e ambivalências, né? Você tem personagens como o policial honesto, o policial desonesto, o policial que segue procedimentos ou o policial violento. Você tem um contra-herói trágico ou até nihilista. Você tem personagens que são profissionais liberais, médicos, advogados, e, em contrapartida, a população em situação de rua. Você tem a Cidade Maravilhosa, Rio de Janeiro, a Cidade do México, Medellín, Bogotá, mas tem a cidade partida, né? Tem o outro lado, né? Em termos de gastronomia, tem umas autoras argentinas que escreveram um livro interessante chamado O Sabor do Crime, que elas vão rastrear a gastronomia. Ela é popular, é média, né? É a questão do enigma, que era muito forte no romance clássico, né? Mandel dizia, bom, o romance policial restaura uma ordem ameaçada por algum crime, mas, na realidade, agora o enigma não é mais solucionado, né? Mas são romances onde há relações amorosas. Podem ser intensas, podem ser fugidias, mas elas estão, né? Ele oscila entre razão e imaginação, entre razão e desrazão. Bom, então aqui os 5 grandes momentos do romance policial enigma, Poe, Sherlock Holmes, Agatha Christie, e até hoje, se quiserem, né? O roman noir, de crítica dos Estados Unidos, Chandler, Hammett e tantos outros, que normalmente hoje aparecem em alguns romances dos nórdicos, como Stieg Larsson, Millennium, ou Joe Nesbo, atualmente está publicando. Um romance procedimental, aquele que vai seguindo diretamente os protocolos, que é o Simenon escreveu o Maigret, né? O Simenon escreveu 255 romances, ele escreveu um romance a cada 2 ou 3 semanas. O polar, então, que dos franceses, esse polar, e também de alguns suecos, quer dizer, tem um casal sueco que, nos anos 60, do Partido Comunista, eles disseram, nós vamos escrever romance policial para fazer crítica social, escreveram 10 romances, alguns em português. E o que eu estou propondo, então, os romances da violência. Você veja aqui alguns autores, né? Agatha Christie, Sherlock Holmes, acho que todo mundo já leu um pouco algum desses autores, né? Aqui no Brasil, a LPM publicou muita coisa, aqui do Sul. Mas vejam, o que eu fui descobrindo, lendo, conversando com a Taviana, ele escreve em 93 um livro muito interessante chamado Labirinto Latino-Americano. Então, o que ele vai mostrar ali é que havia a violência do Estado, né? O personagem do ditador, desses vários romances, vem aí, ele é tirânico, ele é cruel, mas também ele é carismático, né? A vida dele é uma vida de ardil, de traição, e a violência é um padrão social. Aí são alguns desses romances, talvez vocês tenham passado por eles. O Vargas Llosa publicou 2, e esse Fernando Valerros, esse livro acho que seria muito aplicado não só à Colômbia, mas a outros países da América Latina. Bom, então agora eu vou, no tempo que me resta, muito rapidamente, falar dos romances que fazem parte do livro mesmo, né? No livro eu analiso, bom, desde o Kafka, o Romance dos Ditadores, a sociologia do romance, até chegar a alguns autores que eu vou muito rapidamente mostrar aqui. O primeiro é Fernando Valerro, né? Bom, esses livros, alguns certamente têm tradução em português, mas A Virgem do Sicário. Então, o narrador vai a Medellín e nasceu em busca de vestígios da infância. Uma cidade, né, Medellín, dos anos 80, 90, né, com ódio, drogas, violência e morte. E ele encontra os sicários, né, aquilo que o professor César Barreira analisou no seu belo livro O Crime por Encomenda, o pistoleiro, né, o matador por aluguel.
Lá, no caso, são meninos em bairros pobres que vão se tornando assassinos das gangues do tráfico. Daí o narrador, que é um intelectual, se apaixona por Alexis, um menino bonito, com rosto de anjo, né? Um adolescente. Ele vai percorrendo a cidade com ele, vão até orar a padroeira, Maria Auxiliadora, né? E a Maria Auxiliadora, os sicários perdem 3 votos, que serão contratados, que a sua bala ao assassinar seja certeira e que eles não sejam mortos. Evidentemente, todos vão ser mortos, né? E aí, mas um dia o próprio Alex vai morrer e o narrador encontra um outro sicário. Um outro livro, de Jorge Franco, da Colômbia, também dos anos 90, esse livro, acho que todos eles na Netflix têm alguma coisa, dá para vocês acompanharem, né? É a história de Rosário, uma menina que foi violada aos 15 anos, sua mãe era costureira, então ela usava a tesoura, né, a tirreira, para se vingar dos homens. E tem aí um relacionamento triangular, que é Antônio Emílio, que ama Rosário, e aí tem diversão, tem medo, e ela de vez em quando some porque ela tem que executar missões para o que nunca aparece, mas são os duros, né? Então é um trama de drogas, prostituição e crime em Medellín. Mas também tem muito amor, tem amor e violência, que eu fui descobrindo aos poucos. Esses romances não eram só de crimes, eram também romances sobre relações humanas. Jorge Franco, na Colômbia, em Medellín, há um castelo na cidade de Medellín, que existe, até eu fui lá, que alguém fez nos anos 40, e há uma jovem, né, que vive lá. O pai dela diz que ela tem que ficar só dentro do castelo para se isolar do mundo, que é Isolda. E esse rapaz, a ver, não, depois ele resolve sequestrar o pai da Isolda, e afinal tem um sinal, né, interessante, mas é toda a história de como você não se resolve, no final, o problema. Eu passo a Colômbia, Laura Restrepo, uma grande escritora, né? Ela tem um livro inicial, de 2004, chama Delírio, um livro um pouco sobre a loucura, né? Mas por trás dessa loucura tem Medellín, a Colômbia dos anos 90, Pablo Escobar, explodindo bombas em Bogotá, etc., né? É um livro... E aí, em seguida, ela vai escrever um outro livro, muito inspirado no quadro do Bosch, né, O Jardim das Delícias, com vários personagens, e aí a ideia ambígua do pecado, né? E aí a ética da transgressão. Cada pecado traz a sua culpa, mas também seu alívio, cada violência também traz um alívio. E o livro mais recente, a partir de um fenômeno real, de 5 jovens de classe média, de classe alta de Bogotá, chamado Tutti Frutti. Um deles viola e mata uma guriazinha de 10 anos. Então, a partir daí, né, um livro contra o feminicídio, ele vai recontando todos os recantos mais sombrios de toda uma cultura, né, os divinos. Aí passamos ao México. Elmer Mendoza, que é um pouco grande romancista hoje no México, de romance policial. Ele tem um personagem, o Zurdo Mendieta, do Sinaloa, né? Ele mesmo, Elmer Mendoza, é professor de filosofia em Sinaloa, que é um dos locais de centro dos grandes cartéis mexicanos do narcotráfico. Mas aí aparecem outros personagens, aparece a Capisa. A Capisa são as mulheres que têm alto poder nos cartéis. E aparecem alianças entre detetives, policiais, narcotraficantes, políticos, né? Aparece, então, um enigma, eu vou chamar um enigma faustiano, né? Diz um personagem, mas a qual diabo se deve vender a alma para continuar a sua vida? O problema é você saber escolher o diabo, né? E ao mesmo tempo é interessante, muitos desses romances têm toda uma polifonia cultural. Aqui aparece rock and roll, aparece mais de 40 bandas, só conhecia uma. Aparece música, romance, aparece o hibridismos de um idioma da fronteira México-Estados Unidos. São esses os grandes livros dele. Um grande autor, Carlos Fuentes, né,
escreve desde os anos 50, mas esses 3 últimos livros da sua vida, a violência aparece. Né? Esse livro é uma discussão com Maquiavel, né? Todo o primeiro capítulo são cabeças numa praia buscando seus corpos. Os cartéis do México têm um costume que acho que vem da cultura azteca, né? De decapitar os inimigos e pendurá-los e mandá-los com mensagens, né? Então é um romance sobre o poder e a violência. Depois ele tem uma obra póstuma que ele levou 20 anos escrevendo, afinal sua viúva fez alguém organizar e publicou, que é sobre a vida de Carlos Pizarro, que é um líder guerrilheiro na Colômbia, que passa a vida, e aí todo... A palavra violência é mencionada 42 vezes em 161 páginas, né? E esse argentino, Ernesto Malo, aí você tem as reconversões da violência, quer dizer, você tem militares que eram do regime militar, passam para o crime, depois passam para a política, e no caso aqui você tem todo o tráfico de mulheres e todo o negócio da falopa, né, cocaína, como se fala na Argentina. E, finalmente, Rubem Fonseca, que afinal, eu fui atrás dos similares ao Rubem Fonseca pela América Latina, tem uma vasta obra, né, morreu esse ano, coitado, com 94 anos, né, e, bom, ele é seminal, né? Eu tomei só um livro aqui, A Grande Arte, um narrador, uma prostituta que é assassinada, o detetive Mandrake, né? E ele tem todo um estilo que os autores vão chamar de brutalismo, que é diálogos brutais, mas eles são divertidos, né? E, obviamente, tem os ingredientes do gênero, acusação, suspense, sexo e violência. E o grande professor Luiz Alfredo Garcia Rosa, também professor de filosofia, no caso de psicanálise, né? Esse é um último livro dele, ele morreu esse ano também, com 12 romances. Há um professor, Vicente, não sou eu avisando, que vive em casa, encontra uma lista cheia de mulheres, né, de mostrar que eu as assassinei e tal. Então, toda a ambiguidade, né, desse romance. Esses são os vários romances deles, né? Bom, então, para concluir, acho que eu ainda tenho 4 minutos nessa... O romance da violência, a trama apresenta uma série de assassinatos, há uma mortificação do corpo, os temas são poder, dinheiro, sexo e violência, onde sempre há políticos, policiais, capitalistas, né? Mas há um poder criminal, narcocapitalismo. E há um embaralhamento entre o lícito e o ilícito. Portanto, é um capitalismo criminal, com micro e macro poderes, com todo esse entrelaçamento entre lícito e ilícito. Né? Um mundo sem lei, mas onde a lei é a violência e a corrupção. Esses são os livros que eu mencionei já, e as várias formas da violência aparecem, a violência criminal, sexual, a violência costumeira, né? As cidades, né? Áreas centrais, áreas bairros periféricos, e as reconversões da violência. Quer dizer, você tem uma violência política que passa a ser criminal, a criminal passa a ser policial, e a criminal passa a ser política também. E tudo isso está embaralhado. Né? E o personagem, eu vou chamar então do contra-herói. No romance realista do século XIX, havia o herói problemático. Né? Agora há um contra-herói, onde o centro da figuração é o conflito. O detetive já é um ser falível, né? Às vezes até cúmplice, os atores são narcotraficantes, muitos deles, mas a figura feminina é muito ambígua, ela tanto é vítima como ela tem poder no narcotráfico, chamadas capisas, diria o Carlos Fuentes, né? Mas há muitos jovens, há muitas populações marginais, né? O que é interessante é que, então, aparece uma cultura da violência baseada numa norma, a violência se torna uma norma social. Violência, brutalidade, corrupção, o professor Carlos César Barreira vai chamar de crueldade, né? E, por outro lado, aparece uma multidisciplinaridade, uma polifonia. Vários autores que eu mencionei se referem à música, à literatura e assim por diante. A linguagem é, então, esse estilo brutalista. O que é fundamental aqui é que o enigma se esfumaça, o enigma nunca é resolvido, ele permanece aberto, né? Os livros que eu tenho mencionado, né? Então, para concluir, eu diria que
há uma tragédia da modernidade tardia. A professora Alba Zalor já tinha mostrado isso, são vidas abreviadas, né? A lição desses romances é angústia e niilismo. Jovens vidas sem destino, sem futuro, vidas abreviadas, né? Eu acho que existe uma tragédia grega, existe uma tragédia shakespeariana, existe uma tragédia oitocentista, há uma tragédia da modernidade tardia, né? Onde o tempo, o futuro não existe, o tempo é uma potenciação do presente. E, portanto, há uma cultura da violência. Entretanto, isso é possível perceber, esses romances nos mostram que há um traço do humano. Não é apenas se trata de crime, de violência, mas também há uma humanidade aí que aparece nesse amor, que às vezes é frágil, é fugaz, é sexualizado, é desesperado, é fugidio, mas expressa uma dignidade humana. Ou seja, mesmo no horizonte de impossibilidade, há uma dignidade humana, há uma busca de uma sociabilidade, de uma cultura da não-violência. Talvez um dia eu possa escrever sobre o romance da não-violência. É isso que eu queria mostrar e convidar vocês. Espero que aí nas praias do Ceará eu possa lançar esse livro que está saindo nos próximos meses. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, professor José Vicente Tavares dos Santos, nosso querido amigo, né, de trabalhos. Eu gosto muito de ressaltar sempre nessas trajetórias que nós temos, uma trajetória muito comum, né, da gente, que nós iniciamos com esse trabalho sobre problemas agrários, questão agrária, depois entramos para discutir movimentos sociais, principalmente movimentos sociais rurais, depois essa temática da violência, depois muito segurança pública, né? Eu ainda não posso fazer parte, né, desse o último passo aí que o José Vicente tem dado, né, sobre essa discussão dos romances, mas é também uma questão que me toca muito, até porque nesse trabalho que eu faço com um bandido de honra, né, português, o José do Telhado, o José do Telhado é muito cantado e decantado por romances, né? E, inclusive, tem sido a grande fonte minha de trabalho sobre o José do Telhado, são os romances sobre esse personagem, né? Então, José Vicente, muito obrigado pela sua exposição, e eu acho que é interessante a gente ver muito um novo lugar, né, que você está ocupando para discutir as relações sociais, que, no fundo, né, a gente sempre está buscando, né, compreensão dessas relações sociais, e uma delas você encontrou, eu acho que essa belíssima porta, né, que é através da literatura. Tá? Então, agora nós vamos passar a palavra para o professor Antônio Marcos da Silva, né, como eu tinha dito, o Antônio Marcos é pesquisador do Laboratório de Estudos da Violência, é nosso ex-aluno, fez toda uma formação dele conosco ali no laboratório, e hoje é professor da Unilab. Tá? Então, nós temos a grande honra de hoje poder contar com o Antônio Marcos Silva. Tá? Marcos, a palavra é sua. Então, boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, agradecer o convite do professor César, meu ex-orientador, parceiro de trajetória acadêmica, incentivador, na verdade, também, né? E o convite que o César me fez foi importante porque eu venho trabalhando, assim como o professor José Vicente, né, gosta de literatura, e nós todos gostamos, né? Eu venho, nos últimos anos, desde quando eu entrei na Unilab, né, depois do doutorado, eu venho voltando a olhar para a literatura, especialmente para a literatura nordestina. E aí, dentro desse processo formativo como docente numa universidade internacional e que se propõe diaspórica, né, meu conjunto de reflexões voltou-se para pensar, né, os processos diaspóricos na literatura nordestina. Então, do conjunto de reflexões que eu venho tratando, eu elenquei, né, para a gente refletir hoje, duas obras, né, fundamentais da literatura nordestina, que é Vidas Secas, né, um marco da literatura brasileira e nordestina,
e o 15, da Raquel de Queiroz. Né? O título do meu trabalho, né, para hoje, para a gente pensar, né, que eu vou trabalhar no pós-doutorado, né, chama-se Os Condenados pela Terra, Processos Diaspóricos e Violências em Vida Seca, e o 15. O objeto de estudo são os processos diaspóricos realizados por esses sujeitos, pelas personagens desses livros, nesses trajetos caminhantes que eles fazem, né, para sobreviver. Então, eu parto da perspectiva, né, da reflexão, de que essas obras, elas produzem, né, elas foram fomentadas a partir de uma lógica diaspórica em que esses indivíduos, esses personagens, eles são fruto, né, eles são fruto dos eventos produzidos, né, no campo da diáspora. Né? Os personagens das obras, né, e como diaspórico, esses personagens, eles são marcados pela subalternidade, são marcados pela degradação. Então, a gente vai ver, por exemplo, em Vida Seca, né, a gente vai ver Fabiano e a família, né, de retirantes, né, caminhando, né, atravessando o sertão nordestino, numa lógica de sobrevivência, de pobreza enorme. Né? A gente vai ver no 15 os retirantes, por exemplo, Chico Bento atravessando o sertão de Quixadá para chegar em Fortaleza, né, passando as piores necessidades, né, que os seres humanos vivenciam. Então, esses trajetos, né, dentro dessas obras, eles são diaspóricos por quê? Porque esses personagens, eles buscam um outro lugar, uma desterritorialização e uma reterritorialização em outro lugar. Né? A ideia de lugar que eu chamo a atenção aqui, que a Bra coloca, que é o lugar eles carregam em si. Então, esse processo que eles realizam, essa travessia, é uma travessia de reconfiguração, de reconstituição das suas identidades. Para quê? Para sobreviver. Então, eu elenco a obra literária, essas obras literárias nesse campo, né, de análise, porque as lentes da literatura, elas exprimem, ligam sentidos, expressam o real em formas oníricas, né, muitas vezes mais reais do que a realidade propriamente dita. Então, a gente vai ver nessas obras, não só nessas duas, mas nessa literatura, a gente vai ver uma expressão de uma realidade que ela é vivenciada ainda hoje. Então, a literatura, ela de forma onírica, ela mostra o real. E o real é exatamente esse processo de diáspora enfrentado pelos retirantes. A literatura é uma forma de falar do mundo em que vivemos, de pensarmos o outro nos mesmos, o outro e nós mesmos. Então, essa literatura, a literatura como fonte de análise sociológica. Então, a minha reflexão que eu venho trazendo, né, que eu venho cultivando, é exatamente pensar a obra literária, a literatura nordestina, especialmente essas obras, como produtoras, né, de processos diaspóricos que refletem uma realidade vivida e vivenciada no contexto real nosso, que é o contexto nordestino, que é o contexto da seca. E aí, nessa análise, a violência ela atravessa, né, todo o processo da escrita, o processo narrativo dessas obras. A violência ela está presente de forma estrutural, né? A sociedade erguida sob a lógica das relações de poder, caracterizada nas duas obras, né, pela estrutura patriarcal e senhoral do mundo, do mando e desmando dos donos do poder sobre os subalternos, ou seja, sobre os retirantes, sobre os flagelados da seca. Então, a gente vê nitidamente, né, em Vidas Secas e em o 15, essa estrutura no qual a violência ela é central, né? Ela corta, ela atravessa a realidade do texto, né, e a realidade dessa localidade chamada Nordeste, e desse contexto de seca. Né?
A violência do Estado está presente, né? O funcionamento do aparelho estatal a partir de uma lógica da necropolítica, né, para a gente pensar a partir de Mambembe, ou seja, matar os pobres, os nordestinos e os retirantes, pensando a partir dessa reflexão. Matar no sentido de quê? De que esses sujeitos, né, eles são descartáveis. Né? Então, tá presente, está inserido, né, naquela narrativa que os retirantes, eles precisam se retirar, né? Eles precisam fazer uma travessia para poder sobreviver, porque naquelas terras eles não têm vida. Né? São mandados e desmandados e ainda sofrem essas violências. E aí a violência da seca, a degradação do sujeito, atravessado pelas humilhações impostas pela travessia. Então você vai ver, né, por exemplo, em Vidas Secas, toda a travessia, né, todo o trajeto, toda essa diáspora que a família do Fabiano faz, é uma diáspora de humilhação, é uma travessia, são caminhos tortuosos, né, que começa com a fome vai aumentando, ela vai fazendo parte, ela vai incorporando, se incorporando na vida desses sujeitos, né, desses personagens, e a fome ela vai tecendo uma sociabilidade que ela é violenta também. Né? Quando, por exemplo, a família do Fabiano, né, se alimenta do animal de estimação, que é o papagaio. Quando, por exemplo, a família do Fabiano, na família, o personagem central, eles têm que matar a cachorra-baleia para ela deixar de sofrer de fome. Né? Então, há uma violência da seca, né, atravessando essa escrita, né, atravessando essa estrutura narrativa, né, da literatura diaspórica nordestina. Então, você vai ver, por exemplo, lá no livro 15, da Raquel de Queiroz, o Chico Bento tendo que matar uma cabra no meio do sertão, quando eles estão caminhando rumo à fortaleza, para poder sobreviver, porque a fome já está tamanha que os sentidos eles não são mais tateáveis. Então, a violência da seca ela vai tirando a humanidade desses personagens. E aí é nitidamente visível, né, por exemplo, a animalidade de Fabiano. O humano dele já está em processo de extinção avançado. A cachorra-baleia, por exemplo, é mais humana do que o Fabiano, né, como as análises colocam. Por quê? Porque há uma estrutura, né, de violência, né, em todas as suas dimensões, estrutural, estatal, cultural, né, e a da seca. Isso conflui para produzir os sujeitos, né, condenados pela terra. Né? Eu uso o trabalho com a metáfora do Fanon, né, a partir do livro Os Condenados da Terra, exatamente para pensar o quê? Quem são esses condenados pela terra? São todos aqueles sujeitos que passaram por um processo de subalternização em suas terras, e aí a gente pode pensar a subalternidade ou subalternização a partir da Spivak, né, que foram destituídos de seu lar, de suas casas, pela ambição de uns e de outros, e pelo, né, o processo da seca, pela transformação do processo da seca em processos políticos e de poder, de relações de poder. Né? Os condenados pela terra são navegantes do mundo, atravessadores de lugares, são diaspóricos. São diaspóricos por quê? Porque eles estão condenados nas terras que nasceram. Eles precisam sobreviver. E aí a literatura, né, essa literatura, ela mostra essa travessia. São diaspóricos exatamente nesse sentido. E por isso, nunca saíram realmente do seu lar. Aliás, o carregam consigo. Então, Fabiano, né, a família do Chico Bento, a família do Fabiano, lá nas Vidas Secas,
a família do Chico Bento, lá no 15, eles carregam, né, nas costas o seu lar. Mas é o lar que o constitui, né, a sua identidade, que não é estática, né, é uma identidade em movimento, pensando a partir do rol. O seu lar vai consigo, né? Por isso que é diaspórico, porque o outro lugar, o paraíso, né, a busca de uma terra prometida, de uma terra com fartura, né, como pensa o Fabiano, como pensa Chico Bento, é uma terra que vai caber seu lar. Então, são diaspóricos nesse sentido. Eles produzem, né, os condenados pela terra, produzem uma dupla hermenêutica, estão na condição de subalterno, mas por estarem em processo diaspórico, elevam-se à condição de sujeito de luta. Então, esse processo diaspórico que é visível, né, nessa literatura, ela produz essa dupla hermenêutica, que é o quê? A subalternidade, ela passa a ser enfrentada a partir do momento que esses personagens, né, que esses sujeitos, eles partem do seu lugar de origem, de nascimento, para outro lugar, para sobreviver em outro lugar. São diaspóricos nesse sentido, e o processo diaspórico, ele produz o sujeito, porque esse sujeito está lutando para sobreviver, está lutando dentro desse processo diaspórico para a sua sobrevivência, para manter sua família, né, viva, apesar das mortes e das cruzes vistas no caminho dessa travessia. Né? Então, a gente vai presenciar isso muito nesses textos. E aí, eu trabalho também com a ideia de retirante. A ideia de retirante. Os retirantes são indivíduos que se retiram de suas terras, de seus lares. O retirar-se é um movimento, né? Há uma emergência de um movimento aí. E aí, esse movimento, esse retirar, é um retirar diaspórico. É um retirar de necessidade. Mas é de necessidade de sobrevivência. Porque nas suas terras, no seu lar, né, a seca o impede de sobreviver. Mas é uma seca não só de chuva, né, não só de água. É uma seca de ausências, né, de alimentação, de dignidade humana, né, de partilha dos bens. Né, é uma ausência, né, que vai fazer com que a ideia de retirante seja uma ideia de movimento. Eles são movidos, os retirantes são movidos pelas dores de uma vida seca, de fome, de subalternidade às famílias monopolizadoras da terra. São condenados pela terra, porque na terra há donos, né, ao patrão, né, ao senhor. E aí você vê isso na Vidas Secas, né, do Graça de Ramos. Você vê isso no 15, de Raquel de Queiroz. Você vê isso na Fome, do Rodolfo Teófilo, né, que é outro autor cearense, que eu também trabalho, mas eu não trouxe para a gente pensar um pouco aqui. E também, essa literatura diaspórica, ou essa literatura nordestina, ela produz, né, um Nordeste inventado. Nordeste inventado nos moldes do Durval Muniz, né, a partir da reflexão do Durval Muniz, que é o quê? Um Nordeste que é fruto de relações de poder, né, que trouxe também em sua esteira um conjunto de sujeitos classificados como subalternos, estigmatizados por serem nordestinos, por não serem sujeitos de dinheiro, né? São sujeitos de ausências, na verdade. Há uma ausência de tudo no retirante. Né? São os nordestinos. O nordestino passa a representar tudo aquilo que não tem valor, tudo aquilo que caminha para a degradação social, cultural e humana. Seja na vida ordinária, seja na representação literária, o nordestino é a figura muitas vezes resumida ao estereótipo do retirante. Então, esse Nordeste inventado, né,
ele vai criar esses estereótipos do retirante, do nordestino, do pau de arara, né? Desse movimento constante de indivíduos, né? Indivíduos partindo para um canto, chegando em outro. Né? É um Nordeste inventado que produz movimento, ou seja, é um Nordeste cujos processos diaspóricos eles são efervescentes. Né? Não há parada, há movimento. Os condenados pela terra, sujeitos dessa analítica, né, que eu coloco, lutam contra os males e os infortúnios lançados em primeiro momento pelos céus, em vista das ausências da chuva, né, da bonança para sobreviver da chuva, mas também eles sofrem com as ausências materiais, como eu acabei de falar. A diáspora da seca, o grande mal do nordestino, promove uma revoada de andantes pelas veredas do sertão escaldante, construindo caminhos, provocando dispersões em larga escala. Então, esse trânsito. Então, o retirante ele está em todo lugar. Raramente ele está no seu lugar de origem, de nascimento, né? Mas ele carrega em si o seu lar, né? Suas memórias, a sua afetividade, né? Os traços que o constituiu enquanto sujeito. Para sobreviver a essas adversidades, o retirante tem de ser astuto, sagaz, um homem animal, né? Pensando a partir de Fabiano, por exemplo. Seu alimento é uma utopia de dias melhores, como o que tiver, mas geralmente, come o que tiver, mas geralmente não há nada para comer. E aí, você vê isso nessa literatura, você vê isso nessa realidade, né, nordestina, no qual impera, né, essa diáspora da seca. E aí, para finalizar, né, a literatura diaspórica chama a atenção para essa reflexão que pensar a literatura nordestina como diaspórica, né, ela é fruto de um novo olhar sobre aqueles que foram deixados de lado, que tiveram de se destituir do seu lar para sobreviver em movimento. Então, a literatura diaspórica, por si, ela já provoca uma emergência de um sujeito que até então não era falante, mas é um sujeito que vai trilhar seus caminhos, né? Porque os processos diaspóricos são processos de lutas, são processos de ressignificação, né? São processos no qual há, né, certamente uma busca de transformação, né, seja individual ou seja do grupo, né, para constituir uma comunidade imaginada, né, no sentido da união, da força. Então, você pega, a partir da análise da diáspora, a gente percebe muito bem que as comunidades diaspóricas, elas são, né, há uma liga muito forte, né, há uma comunidade imaginada. E aí, pensando nessa literatura, né, fazer essa postura, os retirantes, né, que saem do Nordeste brasileiro ou de qualquer lugar, mas pensando a partir dessa literatura, são retirantes que constroem comunidades imaginadas, né? Pensemos os nordestinos em São Paulo, né, a ideia de esse construto nordestino, né, uma comunidade forte, imaginada no sentido da união. Né? Essa literatura diaspórica é uma literatura das minorias, né, que faz emergir pessoas assujeitadas pelo poder local e as transforma em viventes, dar-lhe voz pelas ondas da escrita. E aí, Vidas Secas, né, é o primeiro romance brasileiro que dá voz, né, que emerge essa ideia do retirante. Chama a atenção para um processo, né, real, né, que é vivenciado ainda hoje, dentro, né, do espaço literário.
a literatura diaspórica, ela promove exatamente a capacidade desses sujeitos de lutarem pela sobrevivência, de estarem, né, junto aos seus pares, no sentido de buscar uma vida digna, né? Então, você vai ver isso na Vidas Secas, o que a família, o que os personagens centrais procuram, o que o Fabiano está procurando? Procurando um local, um lugar que o aceite enquanto sujeito. Não mais aquele lugar que ele é assujeitado, que ele é visto como um animal, né, que ele é tratado como um animal. Ele procura para si, para a sua família, um lar. Né? A ideia de lar, exatamente. Um local que dê sentido à sua vida, dê sentido à sua vida. E dê capacidade dele lutar, dele batalhar pela sobrevivência. Então, o trabalho, né, com a ideia de processos diaspóricos como uma compreensão multifacial de poder. Né? Então, os processos diaspóricos, né, dentro da literatura, e pensando a partir dessa literatura nordestina que eu trago, os processos revelam, na verdade, as teias de relações de poder que estrutura a nossa sociedade, que estrutura essa sociedade no qual é retratada nesses romances, né, nessa literatura. E aí, a diáspora, né, eu trabalho com a ideia da diáspora como espaço potencial de formação de esperança de novos começos. Exatamente o que eu acabei de falar. A diáspora era ela produz essa potencialidade de mudar. E aí a gente vê nitidamente isso nessa literatura. O que a literatura diaspórica nordestina ou as outras busca, né? Tenta mostrar, trazem para a reflexão sociológica a necessidade de mudança, de recomeçar, do novo começo, de desterritorializar e reterritorializar-se, de construir comunidades imaginadas. Né? Exatamente, construir a ideia de lugar como experiência vivida de uma localidade, né? Como fala a Avta-Brar, né? A ideia de lugar como uma localidade de afetividade. E o que esses romances trazem para essa reflexão sociológica? Exatamente a necessidade, a capacidade de reconfiguração, né? De luta, né? De anticolonialidade, de ruptura. A partir do momento que há uma travessia, e aí esses romances demonstram, essa travessia já é um início de uma luta pela sobrevivência e uma luta contra a estrutura social, né, que o reproduziu, que o produziu e o reproduz. Então, esses sujeitos passam a ter voz. E aí, o campo literário, ele permite essa análise sociológica desse sujeito. Então, esses dois romances eu trago para a reflexão exatamente porque eles são marcos, né, no campo da literatura brasileira para pensar essa diáspora nordestina, para pensar esses trajetos, essas travessias. E a seca como, né, um processo de expulsão, mas é uma seca que não é só de água, né, que não é só de chuva, é uma seca de todas, uma seca que provoca ausências, não só de chuva. Então, esse conjunto de reflexão eu venho analisando ultimamente para pensar exatamente a literatura como fonte de análise sociológica e, ao mesmo tempo, e de processo diaspórico, e, ao mesmo tempo, essa literatura é reveladora de uma realidade que ainda está dada, né, que é a realidade do nosso Nordeste brasileiro, cuja seca, né, cujos estereótipos estão postos ainda estão na engrenagem social. Então, eu tento refletir exatamente como
essa literatura ela é diaspórica, e essa literatura ela revela, né, ela traz, na verdade, traços de nossas realidades, ainda vivida hoje. Né? Então, há uma conectividade, né, uma interseccionalidade entre o ficcional e o real. O ficcional na literatura e o real, né, posto, né, no mundo atual. Então, são esses conjuntos de reflexões que eu trago para a gente pensar um pouco como esses processos diaspóricos eles estão presentes, estão vivenciados no nosso cotidiano, né? Especialmente pensando a partir do Nordeste, mas podemos pensar a partir de outros territórios. Obrigado. Muito obrigado, professor Marcos. Esse seu tema da diáspora, Marcos, nos deu muita curiosidade, né, de saber realmente qual o tipo de recorte, como é que você iria abordar essa temática. A Camila, né, Holanda, até já tinha expressado essa questão, e realmente, para mim, foi muito interessante essa forma que você trouxe, né, de dialogar com literatura, com violência, conflitos sociais, né, essa realidade nordestina dura, né, no período de seca. E é interessante que nós agora, né, que estamos trabalhando com um grupo aí da sociologia que está trabalhando com a questão de recursos hídricos, nós estamos tendo que enfrentar, entender um pouco mais a questão da seca, né, e é como se a gente vivesse hoje um novo tipo, né, de seca que nós estamos vivenciando no Nordeste, né? Não é aquelas velhas secas, né, que a seca é cantada, decantada, né, pelo 15 da Raquel de Queiroz, por Vidas Secas do não, esqueci do nome de Vida Seca. Graziano, pois é. E é interessante porque eu acho que você traz à tona essa possibilidade da gente adentrar nessa realidade do Nordeste. Eu acho que isso é muito importante, né? Eu acho que antes de passar a palavra para vocês, né, para ver quem quer dialogar com o professor José Vicente, com o professor Marcos, tá? Nós temos hoje uma plateia cada dia mais rica, tá? Nós estamos tendo, inclusive, a presença do Pablo Angarita, né, lá da Colômbia, nosso grande amigo, já esteve conosco várias vezes. Um grande abraço, Pablo, um prazer contar com você nessa nossa live. Contarmos também sempre com a presença do professor Roberto Bricenho, com a Jânia, né, com a Irles, com a Zefisa, a Camila, tá? E todo esse grupo aí que, de certa forma, dá uma força, né, para que a gente continue nessa nossa batalha de organizar todas as semanas essa nossa live, tá? Eu acho que é muito interessante essa discussão de literatura, o romance, violência, né, e hoje com esse termo trazido pelo Marcos, né, para que a gente possa realmente discutir uma temática que até o professor José Vicente já fez uma certa referência, né, que é essa discussão que eu tento hoje trabalhar com relação à questão da crueldade, muito nessas discussões que partem muito dessas literaturas, né, das declarações, das definições que passam pelos romances, né. Eu gostaria de trazer para vocês uma questão que vocês podem trabalhar depois, essa estrutura narrativa desses romances que trabalham violência, né? É interessante porque eu trabalhei a questão da literatura de cordel, e na literatura de cordel aparece muito uma estrutura que é muito comum, né, em quase todos os livros de cordel, que é essa situação de descrever, né, a cena, né, logo em seguida. E é interessante que na literatura de cordel, o narrador termina sendo uma pessoa que evita que o cordelista leve a culpa, né, daquela narração que ele está fazendo. Então, sempre o primeiro
parte da literatura de cordel é muito retratando uma situação onde ele ouviu aquela história. Então, é como se ele retirasse um pouco o compromisso que ele tem com aquilo que ele está narrando, né? E é interessante também que todos os cordéis, né, que tratam dessa questão da literatura terminam, no fundo, dando uma lição de moral, né? A última estrofe é sempre uma lição de moral diante de toda uma violência que nós vimos muito presente no romance, né? E eu acho que é interessante a gente ver, aí principalmente, eu acho que o José Vicente, mas o Marcos pode também trabalhar um pouco, se essas questões elas perpassam esses romances, né, que vocês estão trabalhando, né? Então, essa questão de ver que estrutura narrativa esses romances sobre literatura trabalham. Agora, esse encontro nosso, né, sempre eu gosto de ressaltar, é muito fruto da colaboração da Suiane, tá? Uma ideia inicial da Ana Letícia, e hoje que nós estamos trabalhando muito, uma postura muito efetiva de organizar esses encontros, é a Suiane, tá? Suiane, tem alguém aí inscrito para perguntar? Opa, professor, tem sim, nós temos 3 pessoas inscritas até agora, que é a Deisiane, a professora Jânia e a professora Írlis. E aí a gente vai estar iniciando pela Deisiane, que quer fazer uma colocação aí para o Marcos. Inicialmente, parabéns às apresentações, né? A fala do professor José Vicente, a fala do professor Marcos. E a minha pergunta, ela se volta ao trabalho, né? As reflexões que o Marcos trouxe para a gente. Achei muito interessante a maneira como ele está trabalhando as 2 obras, né? Trazendo para as reflexões sociológicas. E aí eu fiquei pensando muito, durante a fala dele, toda a esquemática, né, da estrutura de privações durante toda uma vida, né, as precarizações, as privações, enfim, materiais e simbólicas passadas por pelos retirantes, pelas pessoas que estão em processo de diáspora, né. E aí, a minha pergunta é como você vê a relação das 2 obras que você menciona com a violência contemporânea, com a nossa violência cotidiana. E quem são, né, na sua opinião, os condenados da terra dos dias de hoje, né? E outra questão que eu fiquei muito curiosa, você mencionou rapidamente uma obra do Rodolfo Teófilo, né? E aí eu queria saber que obra é essa. E aí, outra questão bem mais rápida, eu fiquei pensando muito me veio muito na mente a obra, né, Morte e Vida Severina, né, do João Cabral de Melo, e também essa problemática, né, do nordestino, enfim, que está aí repleto, cercado de privações, né, enfim, materiais e simbólicas enfim, é isso, né? Só é uma pergunta, mas um pouco de inquietação também. É isso, gente. Obrigada. Tá ótimo, Deisiane. Então, vamos passar agora para Jânia, não é? Professora Jânia. Tá, boa noite a todos e a todos. Eu gostaria de parabenizar, né, os 2 expositores, muito bom, excelente, aprendi muito nas falas, e também, né, ao César, a Suiane, pela organização dessas lives das quartas-feiras, que agora é quinta, né, cada dia é mais difícil perder, porque o tema... Até não, nessa quarta eu acho que não vai dar, mas aí a cada tema e os convidados também sensacionais, que não dá para perder. Eu cheguei no meio da fala do José Vicente, né? E eu estou impressionada com a quantidade de romances que ele já leu, que ele já é uma coisa assim impressionante. Eu queria perguntar se ele já observou esse movimento que está havendo desses romances em série na Netflix,
como essas séries fazem sucesso, né? Uma das mais vistas é La Casa de Papel, Breaking Bad. E aí tem uma do México que eu queria saber se você conhece, que se chama La Reina do Sul, que também foi uma série que a Telemundo inicialmente gravou em espanhol, e mesmo sendo em espanhol, é a série mais vista da TV norte-americana, passou para Netflix também, é um sucesso imenso, né? E esse livro ele é sensacional, que ele mostra o funcionamento. O Arthur Pérez Reverte fez um trabalho, ele mostra o funcionamento do tráfico no cartel de Sinaloa, na Colômbia, ali na região do sul da Europa, Celta, Gibraltar. É sensacional. Foi só uma curiosidade. Para o Marcos, eu gostaria de ressaltar alguns pontos. É muito interessante, o Marcos falou da Unilab e tudo, né? E a Unilab, de certa forma, em muitas dimensões, resultado dessas diásporas, não só dos alunos que agora chega, mas a pessoa que idealizou e implantou, né, a Unilab, inclusive tem um livro sobre a vida do Lula, o filho do Brasil, e essa coisa dos nordestinos fugindo da seca, né? Que passa lá o Lula, a mãe, no livro que virou filme, né? Em cima de um pau de arara. Então, é muito interessante essa construção que você faz. Sobre o romance Vidas Secas, fiquei pensando em um movimento que há do autor de uma considerável, isso é sutil, animalização das pessoas e uma humanização dos animais. Eu acho interessantíssimo que os filhos do Fabiano é o menino do meio, eu não faz tempo que eu não li, mas é tipo um menino mais velho, um mais novo, e a cachorrinha Baleta tem nome, tem personalidade, é um dos momentos mais tristes, quando ela tem que morrer. É muito interessante isso. E como você foi falando do Nordeste, eu pensei também no romance do Mundo Olímpico, no Dia Homem, que não tem diáspora, mas é um pouco, né, a masculinização da mulher nordestina, que tem até uma música um pouco para Paraíba masculina. Eu estou igual a Sula, que eu estou nas músicas. É interessante esses processos assim. Obrigada. Obrigado, Jane. Agora nós vamos passar para a professora Iris. Para a professora Iris. Pronto. Primeiro eu vou cumprimentar as exposições, dizer que eu gosto muito quando o leve vai partindo para algo mais leve, né? O romance, vamos dizer assim, que é uma representação, uma narrativa, não é a violência tal e crua, mas a violência narrada, então, assim, me suscita muita curiosidade. Eu parabenizo inicialmente os expositores, achei ótimas exposições, né? A do Zé eu já conhecia mais de perto, porque a gente, no final de semana, bebe assim, uns vinhos e conversa um pouco, e Zé fala um pouco dos romances, dos escritos dele, então, assim, me dá muito prazer de escutá-lo e ver como ele organizou, né, todo esse processo, que é um tema realmente muito instigante, muito novo, muito interessante. Aí eu queria perguntar, Zé, o seguinte, assim, primeiro uma observação que a violência e a tragédia humana acompanha, vamos dizer assim, um romance desde que ele é romance, onde tem morte, onde tem amor, onde tem vingança, violência, enfim, faz parte dos romances a presença da violência, né? Mas eu fiquei pensando se a gente pode dizer, né, no que você pesquisou, que essa sociedade onde a violência ela é banalizada, né, como é que aparece essa narrativa no romance? Eu fiquei lembrando assim, uma violência banalizada numa favela, onde a morte passa ali, o cara olhou o outro corpo no chão e foi trabalhar, enfim, onde está tão banalizado que a narrativa ela perde um pouco aquela função épica de contar uma grande morte ou uma tragédia, vamos dizer assim, encontrando palavras, encontrando preâmbulos, cenários. Enfim, foi só uma coisa que eu fiquei pensando, se essa banalidade da violência que acontece na nossa sociedade, ela se reproduz também na forma narrativa romance. Me lembrei também do Garcia Rosa, que você cita, que ele faz assim da morte uma investigação
a la Sherlock Holmes, vamos dizer assim, sai procurando qual é o motivo, que também é uma forma que seria, vamos dizer assim, típica de uma investigação onde a morte talvez assuma um ar de raridade. Então, é só para, vamos dizer assim, para lhe escutar, né? O que significa o romance da violência numa sociedade onde a violência deixou de ser um fato, vamos dizer assim, extraordinário para virar um fato banal e corriqueiro. Com relação ao tema, né, do Marcos, que eu achei muito interessante, Marcos, eu não tinha ainda lhe ouvido falar, não sabia que você estava trabalhando com isso, e me interessou muito a discussão da diáspora. Fiquei pensando assim, né, esses romances com os quais você trabalhou, é um romance em que o autor ele narra a situação, né? Não é o narrado, não é o que sofre que está falando. Me lembrei um pouco da literatura africana, né, da Chimamango, de algumas pessoas que estão falando um pouco como alguém que, vamos dizer assim, sentiu na pele a situação e se transformou em um narrador, vamos dizer assim, engajado, um narrador que vivenciou situações, né? Se você acha que essas falas, que são falas de denúncia da condição de seca, é uma fala que ainda precisaria ser incorporada por autores que fossem autores vítimas da situação de segregação ou diáspora. Se você pensou algo sobre isso. Pronto, então essas são as minhas questões. Obrigada pela oportunidade. Parabéns aí pela mesa, a Suiane, o César e todo mundo que organiza esse debate. Então, vamos passar a palavra para o Marcos e o José Vicente. A gente pode até inverter agora, né? Passar a palavra para o Marcos e depois para o José Vicente, tá bom? Então, Marcos, você com a palavra. Pronto. Vou tentar fazer uma síntese do que foi falado, né, pela Deisiane, a Jânia e a professora Irles, né, em relação às questões que a Deisiane colocou. Como ela pergunta, né, como vê a relação das duas obras com a contemporaneidade, né? Eu estou trabalhando com o conceito de diáspora da seca, né? E aí, essa ideia de diáspora da seca, ela remota não só a condição da chuva, mas a condição das ausências, né? Porque os processos diaspóricos, eles são processos que eles transmutam os indivíduos de um lugar para outro no sentido das ausências. Porque você sai, né, de um lugar para outro? Porque aquele lugar não está te dando sobrevivência, né? Então, a gente pode pensar essa diáspora da seca refletindo a partir das diásporas contemporâneas, né? O que eu analiso na literatura, né, ela é um reflexo da nossa realidade contemporânea, né? Tanto no sentido daqui do contexto nordestino, né, porque há ainda retirantes, né, a gente tem uma diáspora da seca, porque a seca não é só de chuva, né, é uma seca que reúne um conjunto de questões econômicas, culturais, etc. Exatamente, é um processo diaspórico, produz processos diaspóricos, e as diásporas contemporâneas que têm essa característica exatamente das ausências, né? E aí a gente pode pegar, por exemplo, as diásporas mais noticiadas, né, da saída dos indivíduos do continente africano, né, a saída dos indivíduos de regiões de guerra, né? Então, esses indivíduos, esses sujeitos, né, saem numa condição de subalternidade para tentar, né, reverter essa lógica, essa estrutura que é organizada, que é orientada por uma violência estrutural estatal, né, que fere o corpo, né, e a mente desses indivíduos. Então, de certo modo, quando eu chamo a atenção para pensar os processos diaspóricos na literatura, especialmente a nordestina, eu estou também tentando pensar sociologicamente nas questões que são que alimentam, né, o campo de análise da nossa sociologia, que são essas questões contemporâneas que, né, entra os processos diaspóricos do Atlântico Negro. Então, por isso que eu chamo a atenção para essa questão, porque o conceito de diáspora, ele
se constitui, por alguns autores, muito limitado. Eu estou tentar compreender o conceito de diáspora mais ampliado, né? Então, o conceito de diáspora nasce para pensar as mobilidades, mas eu estou pensando as mobilidades dentro de um contexto, né, da literatura, e mais especificamente dentro de um contexto, né, nordestino, né? Então, a diáspora, ela muitas vezes ela se liga à ideia de fronteira, né? Mas já descarta, né, já abalha a perspectiva. As fronteiras, elas são importantes, né, na análise da diáspora, mas elas não são o elemento central. Então, pensar a literatura nordestina como diaspórica é pensar exatamente esses processos de mobilidade, né, que né, que fazem parte da constituição da nossa sociedade, para tentar compreender, né, os outros processos que nos englobam. Isso, né, é um fazer sociológico. Deisiane, o livro do Rodolfo Teófilo é A Fome, né, um clássico da literatura cearense. Eu também trabalho com esse livro, né, e é exatamente a narrativa de um processo diaspórico, assim como a Vidas Secas e o 15, e como Morte e Vida Severina, né, que a Jânia, a professora Jânia comentou aqui, né? Então, o que essa literatura ela tem em comum? Ela tem uma travessia marcada por dificuldade, por ausências, né? Ausência, porque partiu a ausência nos trajetos, a fome, a morte está presente cotidianamente, né? Esses elementos que regem a vida desses indivíduos, né? E aí, em relação à professora Jânia, então, a questão da Unilab, né, que a professora Jânia falou, o interesse de pesquisa nasceu na Unilab, né? Eu venho do leve, mas minhas pesquisas não eram tão leves assim, né? Eu trabalhava com polícia, e na Unilab me abriu essas portas para pensar os processos diaspóricos, né? Tendo em vista que eu me aprofundei nas leituras teóricas, né? Sobre decolonialidade, diáspora, etc. E aí, como eu tenho uma proximidade com a literatura, gosto de trabalhar com ela em sala de aula, então me chamou a atenção fazer esse recorte analítico para pensar a partir da literatura nossa realidade, né? A realidade social brasileira e nordestina. E aí na obra Vidas Secas, né, Jânia, há uma unanimidade nas análises da obra de que o Graciliano, ele trabalha, ele faz essa inversão, né, da animalização das pessoas, e o representante maior dessa animalização é o Fabiano, né? Então, no próprio processo de escrita narrativo, né, no texto, o Fabiano é um homem sem fala, né? É um homem que fala pouco, e quando fala, a fala dele é uma fala enrolada, né? Uma fala que sai, não é audível, né? Uma fala que é difícil de interpretar, né? Então, o Graciliano fez chamou essa questão para cima, né? E a humanização dos animais. Aí o exemplo maior é exatamente a cachorra-baleia. Então, na descrição da morte da baleia, né, é um tema clássico de análise da literatura e da sociologia, né, que é exatamente a narrativa que ele faz de como há um processo de humanização da baleia, né, o seu olhar, o olhar de tristeza, o olhar de pedindo perdão, e por aí vai no texto. E os filhos, né, os filhos são sujeitos sem nomes, né? Então há um processo de animalização aí, né? Os filhos do Fabiano não tem nome, é o filho 1, o menino 2, é o mais novo e o mais velho. Exatamente por quê? Porque o Graciliano chama, né, o primeiro autor, um dos primeiros autores que traz, né, esses sujeitos, esses personagens para a literatura. Esses personagens são personagens que estão, né, no fundo, né, não são visíveis,
E quando eles aparecem nesse primeiro momento com essa caracterização de animalização deles, desses sujeitos, desses personagens. Que você não vai ver, você vai ver menos, na verdade, por exemplo, no 15, você vai ver menos na fome, você vai ver menos na morte de Severino, né? Mas na vida seca há esse processo, né? Então, há esse processo de animalização das pessoas. E em relação à professora Irles, a questão da seca, né, dessa literatura que eu trabalho, eu chamo a atenção dessa literatura para exatamente a gente pensar esses modelos estatais, societais que nós vivemos hoje, né, a partir desse olhar, desse olhar literário para o olhar da realidade, né? E aí eu trabalho com essa questão para pensar exatamente esses sujeitos, esses personagens dessa literatura como sujeitos reais, né? Reais no sentido que são visíveis na nossa vida cotidiana, né? No mundo contemporâneo, né? São visíveis, são sociologicamente, né, visíveis. E nesse sentido que eu tento construir minha reflexão sociológica a partir dessa literatura nordestina como diaspórica. E aí, como, né, pensando esses sujeitos como condenados pela terra, mas é uma terra no sentido econômico, social e político, né? Eles são condenados não é porque a terra é seca, é porque a terra tem dono, é uma terra de ausências, é uma terra cuja violência ela atravessa a sociabilidade desses sujeitos, seja na literatura, né, colocado, seja, né, na vida social, né, contemporânea. Obrigado. Obrigado, Marcos. Então, vamos passar agora para o professor José Vicente Tavares dos Santos. Bom, em primeiro lugar, eu queria falar um pouco como eu fiz a pesquisa, de método, assim. Primeiro que tem personagens nesta tela que me ajudaram, né? O professor Briceño me mandou ler o Reina del Sur, muito tempo atrás, do Pérez Reverte. O César e a Iris me trouxeram o livro do Boltanski, de Paris. O professor Pablo Emílio me mandou trouxe os livros do Quinteiro, esse jovem, brilhante professor de Medellín. Como é que eu fiz a pesquisa? Bom, primeiro que eu nasci dentro de uma biblioteca. Meu pai era advogado. E minhas irmãs me contavam Dickens, me contavam Balzac, eu era o caçula, né? Pickwick. Minha mãe lia biografias do Napoleão. Então, acho que eu aprendi a ler, eu aprendi literatura antes de saber ler. Então, pelas tantas, eu consegui convencer o pessoal do pós-graduação que dava para fazer uma disciplina chamada Figurações da Violência. Eles não sabiam o que era, ninguém sabia, nem eu, e daí eu me metia nessa história. E aí eu ia andando pelas livrarias do mundo, mas também com os amigos. É engraçado, porque o romance policial é meio assim maldito, né? Considerado subgênero e tal. Mas depois de um segundo copo d'água, eu não posso falar dos conteúdos dos copos d'água, as pessoas falam, não, mas eu leio fulano. Aí teve pessoas aqui em casa, em vários lugares, que me deram aula de romance policial depois do segundo copo d'água, né? É muito interessante, né? Porque na literatura, eu não conheço nenhum curso de pós-graduação que tenha uma disciplina chamada romance policial. Tem alguns autores, como eu mostrei e tal, mas não existe, né? E muito menos na sociologia. Então, eu achei interessante que nessas andanças pelo mundo e com a ajuda dos amigos, eu consegui perceber que é possível construir um objeto de estudo chamado romance policial. E aí, a história do romance da violência, né?
Só discordaria da Irles, que não é leve, não, senhora. Ler um romance é algo que a gente se entranha dentro da vida das pessoas, dos seus sentimentos, das suas ações. É tão terrível quanto fazer uma entrevista, quanto analisar a estatística, né? O romance é a vida, de algum modo, que entra para dentro da gente. Então, nem sempre é bom ler antes de dormir, que depois a gente não consegue dormir, né? E há uma realidade na literatura que acho que muitas vezes é maior do que a própria realidade, porque ela traz várias significações que a gente, às vezes, não percebe, né? Por isso que está aí a sociologia. Quanto à questão do professor César, há uma estrutura narrativa que, em grande parte, ela segue o romance policial. Ou seja, com algumas diferenças. É isso que eu tento mostrar morfologicamente, na linha dos formalistas russos, quais são essas diferenças. Primeiro, há sempre um narrador, né? E depois, no romance clássico, até os anos 40, nas primeiras páginas havia um assassinato, às vezes um ou dois, no máximo. No romance atual, você tem um assassinato a cada página, quase, né? Se você dá o trabalho de contar, eu já cheguei a mais de 30, e assim por diante. E quanto aos personagens, o que é interessante, eu concordo muito com o professor Marcos, que é uma questão de poder, né? Quer dizer, essa sociabilidade violenta, como ele fala, deriva de um poder. Agora, nos romances, salvo engano, os poderosos estão muito pouco presentes. Diferente do romance dos ditadores, né? Como diz lá no personagem esse do colombiano, los duros de los duros, mas eles não aparecem, né? Aparece muito mais digamos assim, os soldados, os sicários, os policiais, os poderosos muito pouco aparecem. Por isso que eu acho que uma ideia interessante é que não há solução. No romance policial, e até mesmo nos anos 40, e até mesmo nos anos 70 na França, sempre havia uma solução. O Ernesto Mandel, aquele grande historiador marxista e teórico do Capital, que escreveu, antes de morrer, aquele livro, ele dizia: a função do romance policial é restaurar a ordem. O Borges, 40 anos antes, dizia mais ou menos a mesma coisa, né? Só que essa ordem não é mais restaurada. Por isso que, então, voltando à pergunta da Irles, no caso do Guimarães Rosa, certamente há um enigma, mas o enigma nunca se resolve. Eu gosto muito dessa palavra em espanhol, difumar-se, né? Difuminar-se, esfumar-se, né? O enigma se esfuma, ele nunca se resolve, né? Então, o que é interessante, você tem vários personagens, mas tem um mundo social muito diverso. O mundo da riqueza, o mundo da pobreza, e o mundo do crime, certamente. Né? Pois não? Garcia. Eu não escutei. Alguém está tentando falar? Não, eu acho que foi um erro da professora. Foi a professora, o microfone da professora Irles que abriu. A senhora deseja falar, professora? Não, está falando é Garcia Rosa ou Guimarães Rosa. Acho que eu queria falar Garcia Rosa, não é? Sim, sim. Não, é porque eu acho que ele ia falar Garcia Rosa e falou Guimarães Rosa, é verdade? Não. Ou eu chutei mal? É Garcia Rosa. Sim, pois é, que tu sem querer falou Guimarães Rosa, Garcia Rosa. Sim. É que lá não se resolve, o enigma não se resolve. Ele se esfuma, né? Ele se difumina, como se diz em espanhol. Agora, por outro lado, eu acho que o que é comum, também conversando com o professor Marcos, é que os condenados, né, aqui eles são condenados do dinheiro e do poder. Portanto, a ideia de destino é muito forte. Por isso que uma conclusão que eu chego é que é possível falar de uma tragédia da modernidade tardia. O Ricardo Piglia, quando discutia lá os seus autores na Argentina, ele dizia, não, tem lá as tragédias clássicas, etc., mas ele diz, mas tem uma tragédia argentina. Ou seja, o que ele está pensando? É que há uma tragicidade do mundo atual que talvez esses romances o retratem, né? Então, a estrutura narrativa, ela segue na origem o romance policial, mas quando se cria um gênero,
o peso dos fatores se altera, diziam lá os formalistas russos, né? Se altera o peso dos fatores. Então, os personagens são diversos, o destino não é mais Deus, mas é ou o dinheiro ou poderosos, que geralmente estão obscurecidos, né? As mulheres, é muito interessante, porque as mulheres, elas são vítimas, certamente, porém, elas são também muito poderosas. Aí tem que conversar com o movimento feminista. Elas não são só vítimas. Aí, o Carlos Fuentes criou a palavra de capo, ele criou a palavra capisas, que eu acho que é muito interessante. Em vários romances aparece, certamente aparece na realidade. Agora, qual é o outro lado? Afinal, o romance é a realidade ou não é a realidade? Eu não sei. É a mesma pergunta que faz o Boltanski, a sociologia, a psicanálise e o romance policial no final do século XIX. Não podemos atualizar essa pergunta. Os romances desde os anos 40, né, por isso vem roman noir, vem do cinema noir, ele está para e passo com o cinema. O Chandler e o Hammett foram ser roteiristas de Hollywood. O Hammett foi preso com um ano lá lavando latrinas pelo macartismo e tal. Os romances, até hoje, eles estão no cinema. O Stieg Larsson tem lá vários filmes dele. Mas também, hoje, com a televisão e as séries de televisão, cada vez mais. Reina del Sur, né? Aquela mulher maravilhosa, né? E vários personagens. Sobre os narcos, você tem vários, né? Outro dia eu fiz uma lista, cheguei a 25 séries só sobre o mundo narco na América Latina. E todos eles, de algum modo, figuram a realidade. Não são reflexo. Eu discordo da palavra do Lukács, mas elas são figurações, né? Eu acho que a realidade estará em algum lugar, num triângulo entre a sociologia, o romance e a televisão, né? E um quarto triângulo, as estatísticas. Não seria tanto um triângulo, mas as estatísticas estariam dentro da sociologia. O que é a realidade? Ela é um resultado dessas confluências. Ninguém é dono da realidade ou dono da verdade. Muito menos a sociologia, muito menos a literatura, né? Sabemos que desde o século XIX nós competimos com a literatura para descrever a comédia humana. Eu podia falar uma outra referência, que são o jornalismo investigativo na América Latina, o jornalismo, né? Na linha do Truman Capote, a Sangue Frio. Uma aula que eu vou dar pedido do César, aí na SPBC semana que vem, eu acho. Eu localizei 16 autores que fazem jornalismo investigativo sobre este mundo da violência na América Latina, desde os anos 80. O Percival de Souza escreve em 81 um livro chamado Cocaína Society, 1981. Nesse tempo, o Pablo Escobar ainda estava contrabandeando cigarro do Equador, né? Então, vejam, é muito interessante, você tem várias figurações da realidade. Eu acho que a gente teria que acompanhar todas elas para poder tentar entender o que é a realidade. Então, o que eu percebo, e aí eu concordo muito com o professor Marcos, é que ele fala, há uma sociabilidade violenta, né? Há no mundo, há no romance, há na televisão, e veja, o que a pandemia mostrou? Feminicídio, violência doméstica, o diabo a quatro, e muito mais. A violência quando as crianças aparece menos, mas certamente existe, né? Contra nós idosos também aparece, como os idosos estão mais isolados, eu acho que eles se escaparam desta, né? Mas então você tem a violência como eixo das relações sociais. Não é mais, como o Durkheim diria, o normal e o patológico. Agora, o patológico é o normal, né? A violência é um fato social, né? Presente. E eu acho que a literatura, ou a televisão, ou o cinema, ou o jornalismo investigativo, ou a sociologia, todas vão expressar que talvez haja uma tragicidade na modernidade tardia, que é a ideia de vidas abreviadas, né? De vidas abreviadas pela morte, e aí a grande vítima é a juventude. Alguns desses jornalismos investigativos, por exemplo, falam do mundo das prisões. Bom, são mortos-vivos que estão nas prisões na América Latina, né? Então, acho que, para concluir, eu diria que eu acho que se poderia falar numa tragédia da modernidade tardia representada por esse tipo de romance.
Zé, muito obrigado. Tem mais alguém que gostaria? Se não é interessante, eu gostaria, se alguém quiser falar, pode pedir, tá? É interessante trazer à tona essa discussão sobre a nossa inserção enquanto sociólogo da literatura, que eu acho que é sempre muito importante, né, e muito rica, esse mergulho na literatura. Eu me lembro que eu tive uma experiência que achei muito boa, que foi uma vez que eu fui da introdução à sociologia para o curso de letras, e realmente eu fiquei muito preocupado com esse curso, né, que eu iria dar para o pessoal de letras, e terminei achando que fiz uma boa escolha. Eu escolhi 4 livros, né, 4 romances, que trabalhavam temas bem sociológicos, né, eu terminei trabalhando esses livros para trazer temas para serem refletidos em sala de aula, né? Então, era um livro sobre favelas, outro livro sobre mulher, outro livro sobre seca, né? E, de certa forma, isso terminou sendo muito interessante, porque através do romance a gente adentrava nessa temática da violência, e os alunos terminaram gostando. E a outra é uma experiência também que os últimos cursos, né, que eu dei para a graduação, eu sempre queria que eles escolhessem um romance e que a gente pudesse discutir na última aula, e sempre era muito rico. Eu acho que até o Marcos deve ter chegado a participar desses cursos, né? E, por último, é que os meus alunos agora de iniciação científica, uma das tarefas deles, né, ou delas, porque nós estamos trabalhando com Marília e Letícia, né, elas têm que escolher um livro que a gente vai discutindo sempre a partir de uma possibilidade de trabalhá-la do ponto de vista de investigação, né, o que esse romance lhe trouxe para conhecer um pouco mais a nossa realidade. Então, eu achei esse debate muito rico, né? Eu fico muito bem impressionado. Eu faço um pouco a leitura, realmente, da Irles, nesse sentido, de que eu acho que o Zé terminou encontrando uma ótima saída, né, para sair dessas coisas meio pesadas, né, de polícia, né, de violência, homicídio, né? Então, nós podemos encerrar